Dando continuidade à nossa saudação, gostaria de convidar o nosso companheiro Francisco Alexandre, superintendente da SUDENE. Pode? Posso tocar ficha? Pode. Pode, então vamos lá. Gostaria de saudar a todos que estão compondo aqui a mesa conosco, né? Saudar também ao nosso secretário municipal, que está prestigiando, a todos vocês que estão aqui. Para os que não me conhecem, eu sou Francisco Alexandre, sou membro do Partido dos Trabalhadores há 35 anos, né? Então, sou bastante também já rodado no partido, né? Aqui em Pernambuco estou desde 2018 e assumi recentemente a missão que o partido e que o presidente da República me deu de tocar a SUDENE como superintendente. E o pedido que me foi feito, eu ia fazer uma apresentação institucional, mas dado o tema, eu vou cingir a minha conversa aqui mais focado para o tema do ponto de vista de energia limpa, transformação energética, né, bioenergia. A SUDENE, mesmo que ela seja aqui pertinho de nós, para os mais novos, as pessoas aí com 30 anos para baixo, que aqui estou vendo tem muito poucos, é possível que as pessoas digam que a SUDENE existe, porque ela teve um período que ela foi desativada no governo do Fernando Henrique e foi transformada numa agência, e a ideia do que foi de sua constituição, lá do Celso Furtado, de realização de políticas de desenvolvimento regional, políticas do ponto de vista de você resolver a desigualdade regional, ela foi desmontada e ela voltou exatamente do primeiro governo do presidente Lula, a partir da liderança do presidente e de um trabalho realizado pela economista pernambucana, reconhecida no mundo todo, a professora Tânia Bacelar, né? A SUDENE, ela abrange 11 estados, os 9 do Nordeste, mais um pedaço de Minas Gerais e um pedaço do Espírito Santo, as duas partes que são consideradas também daqueles estados semiáridos. Nós abrangemos nesse total 59 milhões de brasileiros. E a discussão nossa que a gente faz no dia a dia, quando a gente conversa com os nossos técnicos, com as lideranças políticas, é que nós temos 28% da população, 22% do território, 14% do PIB. E isso é uma demonstração que ainda assim nós estamos muito longe de ter uma igualdade econômica com o eixo Centro-Sul, porque se eu tenho 29% da população, 14% do PIB, significa dizer, numa equação matemática lógica, que eu tenho menos riqueza por habitantes. E a tarefa da SUDENE é exatamente essa, de a gente tentar fazer com que ao longo do tempo a gente diminua essa desigualdade. Ela trabalha com todos os percalços que possamos ter tido, com um desvio aqui, outro acolá, um erro aqui, outro acolá. O fato é que ela desenvolve um trabalho que é muito importante para a região. Nós temos um fundo que é administrado pelo BNB de 52 bilhões de reais. Desses 52 bilhões, 40% é para a agricultura. E desses 52 bilhões também, 40% é destinado ao micro, pequeno e médio produtor. É o fundo mais importante do ponto de vista para a nossa região, de financiamento, quer seja para a agricultura, para a indústria, para o comércio. Ele é administrado pelo BNB. Quem traça as políticas do fundo é a SUDENE, junto com os governadores de estado. Temos um outro fundo também, que ele é administrado também por nós, que é o Fundo de Desenvolvimento Nordeste. Esse fundo é basicamente para infraestrutura. Aí nós podemos falar da GIP, podemos falar da BRK, aqui no Recife, ou da outra obra, que é uma das maiores, é a maior obra do governo do ponto de vista de investimento, que é a Transnordestina, que é aqui no Nordeste. Um eixo que vai para o Ceará, lá para o Pecém, é uma briga danada pernambucana e cearense, porque o eixo de cá, o Bolsonaro retirou da estratégia, o nosso governo, o governo do presidente Lula, voltou para a estratégia de que a estrada tem que chegar em Suape. Era um T, fizeram um L, né? Agora voltou o T. No final de outubro, o governo lançou o edital para o ano que vem, inicialmente 200 milhões, e o edital chegará a 400 milhões, podendo chegar a 1 bilhão. Conversei a semana passada com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que nós devemos chegar ao ano que vem até 1 bilhão de investimento no trecho que vem de Salgueiro até Suape.
Esses dois fundos são os dois principais vetores de investimento que a gente trabalha. Um para infraestrutura, vai fazer uma ponte, vai fazer saneamento, uma indústria que chega, ele tem financiamento do ponto de vista menor ou menos caro do que se ele fosse no mercado. As garantias são os bancos que administram e eles pedem as garantias. O fundo de desenvolvimento, ele tem desde a plano de equalização para pagar taxas menores, aí vai para a equalização de taxas, lá com o governo federal. E aí nós temos também aqui, para trazer para cá, que é uma situação que nós temos que pensar a partir de 2032, é que toda empresa que declara pelo lucro real, ela pode pedir para a SUDENE redução de até 75% do que ela paga do imposto de renda. Isso é um benefício para fazer com que as empresas venham para cá e possam fazer transformação na nossa região. O que nós temos trabalhado muito nesse período, que a SUDENE tem trabalhado, é muito investimento em projetos de energia limpa, visando e olhando a transição energética. O Nordeste, e praticamente todo ele financiado pelo Fundo de Desenvolvimento e pelo FNE, a gente produz 93% da energia eólica do país. Produz 100% da fotovoltaica, quase 100%. O que nós temos nesse momento, quando a gente trata da discussão da energia que a gente produz, a discussão é que nós temos que ter linha de transmissão, que nós não as temos. Nesse momento você tem entre 20% e 30%, ele tem um corte diário, que eles chamam em inglês curtailment, né? Ele corta, você tem entre 20% e 30% por falta de transmissão. O governo esse ano já está fazendo 4 linhas, o governo do presidente Lula está fazendo 4 linhas, eu acho que uma é para fazer a interligação que vai até o sul e 3 aqui no Nordeste. Por quê? Porque ao fazer as linhas de transmissão, a gente chega com energia para indústria, para novos projetos em ambientes que você não pode fazer hoje porque você não tem a disponibilidade energética, exatamente por falta de linha de transmissão. Imaginemos, lá atrás o pessoal pensou em fazer as torres, tudo, e esqueceu uma coisa, que a energia tem que passear, né? Ela tem que andar. Então você tem um problema se você colocar toda a carga, dado uma diferença que tem período e frequência, né? De frequência, se você colocar toda a carga, uma roda a 60 Hz, e a outra é 52, 53, parece que essa não tenho isso na cabeça, e isso dá uma diferença lá, e que isso pode gerar problema no sistema. Mas o governo já este ano está fazendo 4 linhas, e com certeza o projeto que tem da nacional da Enel é que você corrija isso e toda essa energia que a gente produz seja utilizada. Um outro conceito que a gente trabalha, e qual que é a discussão que a SUDENE faz? É que é preciso, como a gente produz hoje energia eólica, produz energia fotovoltaica, é que a gente tenha e trabalhe para fazer com que as empresas venham para cá. A gente faça adensamento de empresa para a região. Porque, por incrível que pareça, um projeto de energia eólica e fotovoltaica, ele emprega bastante na sua construção. Só que depois que você termina o parque eólico ou parque fotovoltaica, um parque eólico você vê aquele série de torres, você emprega 5, 6 pessoas, porque é basicamente a manutenção do dia a dia. Então você tem que, e a discussão é preciso que essa energia gerada, ela gere produção a partir de indústrias que se coloquem aqui. Temos discutido bastante qual que é a estratégia, que tem trabalhado muito os governos do estado, a gente tem trabalhado, com produção de hidrogênio verde, que nós somos uma potência, dado que a gente tem um marzão aí à nossa frente, hidrogênio verde. Data center verde, o que é data center verde? É basicamente você fazer o resfriamento, porque data center é intensivo em água, é fazer o resfriamento a partir de água residuária, água já utilizada. Essa é a estratégia que se tem. Você faz um tratamento na água e ela não fica propícia ainda para o consumo humano, mas ela pode ser utilizada para resfriamento de data center. Quem está trabalhando muito nisso, o Ceará está trabalhando nisso, o Piauí, aqui Pernambuco também, que isso gera emprego e gera renda para você manter essas estruturas. E fizemos agora recentemente também, antes de chegar lá, energia limpa, chamada, e tem um outro conceito que a gente trabalha bastante, que
é um conceito que a palavra é nova, mas no fundo é a mesma coisa, eu até falo para as pessoas, né? É de você, de implementação do power shoring. Isso nada mais é do que você otimizar a tua disponibilidade energética, né? Você ver qual que é a tua disponibilidade e você fazer o uso dessa energia para a produção em indústrias, né, verdes, que agora o tema é verde, ou energia limpa. Então, nós temos trabalhando... Olha, aí tem alguém gravando, né? Então, nós temos trabalhado com isso, nós temos feito vários seminários do ponto de vista para trazer investidores, mostrando para eles o nosso potencial, tanto de produção de energia limpa, tanto do ponto de vista de cultura, de pessoa, de gente e disponibilidade. Esse é o nosso desafio, né? Nós fizemos uma chamada recentemente, né, que nós pensávamos que íamos ter 10 bilhões, disponibilizamos 10 bilhões para a chamada, via Banco do Brasil, CEF, BNB, FINEP e BNDES. Nós tivemos demanda, Okamoto, de 113 bilhões em 189 projetos. Todos os projetos aprovados, 113 bilhões, estão aptos. Alguns teremos que ter sindicatos, aí aqui entendamos que sindicato aqui é da linguagem econômica, não é o sindicato de trabalhadores, aqui é sindicatos lá fora, né, o Union, sindicatos de empresas, de bancos. Mais de um banco para fazer o financiamento, dado o tamanho do projeto, né? Nós temos 2 ou 3 projetos que ultrapassam os 10 bilhões, 20 bilhões. Né? Então, nós estamos felizes porque a gente teve o sucesso na chamada e a gente tem dito. Isso demonstra que está dentro da Nova Indústria Brasil, lá do vice-presidente da República que lidera, e também com incentivo do presidente da República. Você fazer uma chamada para disponibilizar 10 bilhões de banco também não é fácil. Conversava um pouco com o Paulo Okamoto na chegada, uma ideia que estou tendo, Paulo, tome cuidado que para arrancar dinheiro não é fácil, e não é mesmo, né, para você arranjar. Por quê? Porque o orçamento nosso, quando a gente olha o orçamento nacional, que o governo federal tem 50 a 55 bilhões para investimento e o Congresso tem 50, algo está distorcido, né? Nós temos uma distorção e temos que resolver. Não sabemos como resolver a equação. O que não pode é que o Congresso, com remessa de emendas sem uma estratégia nacional, tenha mais orçamento do que o governo federal, do ponto de vista de disponibilidade para investimento. Esse é um problema sério, né? Então, nós tivemos 113 bilhões, lançamos isso antes de ontem lá em Teresina, né? Fizemos o lançamento oficial e os bancos disseram que estão com disponibilidade e apetite para ir até onde for possível. E todos os investimentos, apenas no 9 estados, nesse caso. Nós chamamos chamada Nordeste, ficou de fora o pedaço de Minas Gerais e o do Espírito Santo. Além disso, na Sudene, a gente também trabalha com parcerias com as universidades. E o que mais temos feito, nós temos um orçamento que é um orçamento, como são para 9 estados, eu diria que quando você olha, diz é grande, mas não é. Em torno de 50 milhões ano, né, para pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos, olhando somente para a questão do semiárido, nós temos 2 projetos que a gente trabalha com ele, que é um projeto com a Universidade de Campina Grande, com o INSA, que é o Inova Caatinga, né, discutindo e avaliando o bioma semiárido, até porque eu tomei um susto quando cheguei na Sudene, que os técnicos me disseram da primeira vez, é preciso que você saiba que o bioma semiárido sequestra mais carbono, tem mais potencial do que a Amazônia. Eu disse, opa, essa história é de pernambucano, hein? Nós somos os maiores do mundo, né? Mas os técnicos asseveram isso com todas as letras. E a tese, a discussão é provar isso. Por quê? Tanto agora na COP, que nós fizemos a mini COP, lá no Ceará, para que nós incluíssemos, e que fosse reconhecido, tanto é que foi feito um fundo agora para o semiárido, para que nós incluíssemos lá no Mato Grosso, nós estamos falando do Pantanal, o Cerrado e o semiárido como biomas. Essa é uma discussão que é da ordem do dia. Por quê? Na hora que você considera bioma, você tem mais possibilidades, tanto de manejo como de proteção, né? Então, nós fazemos pesquisa nesse sentido e temos uma pesquisa lá que eu também fico perguntando para o pessoal, né? Eu disse, eu venho lá do Bom Conselho e eu sei que Palma
70% água, 18% proteína, e o resto outras coisas que tem lá. E a palma serve, inclusive, para diminuir a dessedentação do animal. Mas o projeto é para você transformar a palma numa commodity, seca, para que ela possa ser vendida em qualquer lugar. Os pesquisadores dizem que tem caminho, nós temos desenvolvido também esse projeto lá com a universidade, aqui a Federal de Pernambuco, Alexandre, tomara que eu não esteja errado, né? Então nós temos também projetos que nós fazemos para a inovacultura, para a juventude, né? Pesquisa, startup a gente apoia, são projetos que a gente faz, e nós lançamos há 20 dias o Inovacultura. Tudo isso tendo como eixo onde a gente trabalha projetos que não sejam, que degradem ainda mais o espaço onde nós vivemos, né? E que trate com a ideia de renovação e energia limpa. Se a gente está discutindo esse tema aqui, a gente tem dado a nossa contribuição quando a gente vira o nosso foco para trabalhar nesses segmentos que discutem olhando a transição energética. Então, a SUDENE, ela tem esse papel, ela trabalha com esse sentido, nós temos um corpo técnico que trabalha e pensa como é que a gente diminui essas desigualdades, né? E se a gente chegar, a ideia nossa, e eu sempre digo, nós temos que desenvolver projetos onde a nossa região, não importa quanto seja, eu sempre falo isso, se a gente crescer mais do que o resto do país, 0,1, 0,2 ou 0,3, nós estamos diminuindo a desigualdade. O que nós não podemos crescer é menos do que as demais regiões. E nós tivemos agora um período recente que a gente não cresceu no mesmo patamar. Nos 3 últimos anos, a gente cresceu mais. Este ano, nós deveremos crescer 0,6% a 0,7% do que as demais regiões. E é isso que fará com que a gente diminua as desigualdades. E como o nosso professor inicial lá, de quando fez a SUDENE, dizia, se você tem região com subdesenvolvimento, se você tem uma região que ela tem as suas dificuldades, é preciso que o Estado faça o seu papel indutor. E o Estado do nosso governo, ele tem pensado nisso, ele tem feito isso e tem trabalhado com isso. E a nossa missão, o que foi dado para a gente, no momento em que a gente foi convidado para assumir lá a superintendência, foi: vá lá e execute a política de governo, vá lá e execute aquilo que a gente tem como horizonte e como estratégia para o Nordeste brasileiro. Ainda ontem tivemos aqui na Mata Sul, ali em Quipapá, fazendo a inauguração de uma barragem de contenção que aquela região deixará de ter inundação a partir das 5 barragens que estão sendo construídas com recurso do governo federal, recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional. Terminou uma, a segunda termina em janeiro e até o fim do ano que vem a ideia é terminar 4 das 5 barragens. Então, são essas atividades que a gente faz. O nosso dia a dia, do ponto de vista de contribuir para a melhoria do planeta, tem sido esse, pensando sempre na economia do que é o pensamento atual. E nós podemos ser, o Brasil, o Nordeste poderá ser um grande fornecedor de energia, não só para o país, mas para o mundo todo, porque nós temos bastante potencialidades. Então, da minha parte era isso, né? Espero que não tenha abusado da paciência nem os ouvidos de vocês por muito tempo. Obrigado a todos e todas. Obrigado, companheiro.